Irmãos, as trombetas, elas são o juízo de Deus sobre este mundo e o juízo de Deus sobre os perversos. Então, nós já estudamos 4 trombetas e agora nós vamos estudar a 5ª. Então, a primeira trombeta, nós vimos ali uma terça parte do verde, né, que foi queimado. A segunda trombeta, o mar é atingido, uma terça parte do mar é atingido. Então, morre uma terça parte da vida marinha e também são atingidas as embarcações. Na terceira trombeta, uma terça parte das águas doces são atingidas. E na 4ª trombeta, uma terça parte da lua, do sol e das estrelas, né, são atingidos. A gente não pode imaginar, por exemplo, ali na primeira trombeta, a terça parte da terra queimada, né, a terça parte do verde, das árvores, né, queimados. A gente não pode imaginar que vai cair um fogo do céu e vai queimar a terça parte. Não é isso. Deus está mostrando que Ele vai fazendo julgamento na humanidade. E esse julgamento a gente tem que perceber que Deus já começou a fazer esse julgamento. Nós temos que ter sensibilidade espiritual para ver o agir de Deus trazendo punição, né, sobre a criação e sobre também os ímpios. Então, agora nós vamos estudar a 5ª trombeta e vamos ver claramente como Deus vai agir em punição contra os ímpios. Próximo slide. Então, catástrofes, onde Deus está? Catástrofes, onde Deus está? Catástrofes naturais são, segundo a Bíblia, consequências do nosso pecado. As 4 primeiras trombetas são consequências do nosso pecado, consequências da terra. São ações julgadoras. Então, essas catástrofes naturais são ações julgadoras de Deus sobre a sua criação. Deus ele vai, num determinado momento, punir esse mundo de uma forma completa e criar um novo mundo, trazer o novo céu e a nova terra. São também advertências para crentes e descrentes. Então, as catástrofes naturais, elas são advertências, porque elas nos advertem de que a vida eterna não é aqui, de que Jesus está voltando e de que há um novo céu e uma nova terra. E as pessoas, elas têm que se posicionar quanto a uma vida com Cristo ou quanto a uma vida sem Cristo. E muitos cristãos, eles acham que eles podem viver na igreja e podem também viver em comunhão com o mundo, quando, na verdade, isso não é possível. Isso não é possível, é um engano quando alguns vivem desta maneira. Então, as catástrofes naturais, segundo a Bíblia, são dores de parto, que anunciam o fim deste mundo e a chegada de um novo mundo. Ficou claro isso, irmãos? Alguém quer fazer alguma colocação aqui? Próximo slide. A gente percebe que durante a existência sempre ocorreram essas situações. Sempre ocorreram. Por exemplo, nós estamos agora vivendo aí o coronavírus. Tem alguma... Com certeza. Sim, tem sim. Nós vamos percebendo essas coisas. Sim. A coisa vai passando. Sim, tem sim. Nós estamos no mundo debaixo de julgamento. Então, essas coisas, né, que afligem os homens, que assustam, elas têm sim, elas são advertências, são sinais de Deus para nós. Agora veja, meus irmãos, o que está ruim vai ficar pior. Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Vamos ler novamente o versículo 13, que diz assim: Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta e dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Então, a águia, aparece aqui uma águia voando pelo meio do céu, e ela tem uma proclamação. Então, a proclamação da águia mostra que aquilo que está ruim vai ficar pior. Por quê? Porque Deus está mostrando aqui o julgamento dele, as ações de julgamento dele, já foram as 4 primeiras trombetas. E Deus está dizendo: olha,
tem ainda 3 trombetas, e essas 3 trombetas, elas são terríveis, muito piores do que as 4 primeiras. Então, a proclamação da águia mostra isso, né, que o que está ruim vai piorar muito. Águias, no Antigo Testamento, são símbolos do julgamento de Deus sobre os ímpios. Elas também têm, às vezes, correlação com os cristãos, mas elas aparecem em muitos textos como símbolos da ação julgadora de Deus contra os ímpios. A gente tem isso aí em vários textos da Escritura. Podemos ver, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28. Vamos abrir a Bíblia lá. Deuteronômio capítulo 28, versículo 49. Deuteronômio capítulo 28, versículo 49, diz assim: O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. A gente pode ler outros textos da Escritura, vários, né? Você tem na lição 19 esses textos, que vão demonstrar que a águia no Antigo Testamento é símbolo do juízo divino sobre os ímpios. E tem muita gente nova aqui. Para a gente entender o que o Apocalipse diz, nós temos que recorrer ao Antigo Testamento e às palavras de Cristo, porque os significados, né, as interpretações do Apocalipse, elas se encontram na própria Escritura. Ok, meus irmãos, a posição da águia no meio do céu. Aonde está a águia? Ela está no meio do céu. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu. Então a posição da águia no meio do céu, bem como seus granidos advertindo a terra, sugerem que ela sobrevoa sua presa. Os descrentes da terra são a sua presa. Por que os descrentes? Porque as trombetas, elas são ação julgadoras de Deus contra os incrédulos. Ok? A igreja não precisa temer as trombetas. A igreja sofre também com as trombetas, mas a igreja não precisa temer as trombetas, porque elas são ação julgadoras de Deus contra os descrentes. Próximo slide. Então, o Deus de Israel cumprirá seus julgamentos contra os ímpios até o fim, ao mesmo tempo que protegerá o seu povo da destruição. Aonde, irmãos, nós vemos isso no Antigo Testamento? As 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito. O povo de Israel, ele estava no Egito. Deus enviou as 10 pragas contra quem? Contra os egípcios. O povo de Deus ficou livre das pragas. As pragas vieram, elas atingiram os egípcios, mas não o povo de Deus. O povo de Deus, ele foi protegido. As trombetas, a mesma coisa. As trombetas, a mesma coisa. Elas vão atingir e encher os ímpios, mas a igreja, ela estará protegida. A águia proferiu 3 ais. O mal que precisa se abater sobre o mundo perverso. Então, esse ai, né? Ai, esse ai é sobre quem? Sobre aqueles que moram sobre a terra. Só que a tradução aqui moram, na verdade, deveria ser habitam. E nós encontramos uma correlação com outros textos que nós já vamos ver daqui a pouquinho. Próximo slide. Então, enquanto as primeiras 4 trombetas atingem os homens de maneira indireta, agora essas 3 trombetas, elas vão atingir os homens de maneira direta. Porque as 4 primeiras, elas atingem o quê? A criação. Agora essas 3 próximas, elas vão atingir os homens. Os que habitam sobre a terra. Vamos ver lá Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Volte aí algumas páginas, né? Apocalipse capítulo 6, versículo 10. A oração do 5º selo. A oração do 5º selo. A oração do povo de Deus. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o sangue dos que habitam sobre
a terra, então o povo de Deus aqui faz uma oração. E a oração do povo de Deus é: soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando o Senhor não vai fazer julgamento? Até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E a resposta, veja lá, o capítulo 8, versículo 13. Ai, ai dos que moram na terra. Então, porque Deus ele vai fazer esse julgamento, Deus vai atender a oração dos santos e fazer julgamento sobre aqueles que habitam sobre a terra. Está claro isso, irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, o primeiro ai, a quinta trombeta. Próximo slide. Uma estrela caída. Nós começamos a ver sobre isso semana passada. Vimos bem brevemente, né? Apocalipse capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, o quinto anjo aqui, ele toca a trombeta, e o que acontece é que ele vê uma estrela caindo, e essa estrela ela está caindo da onde? Do céu, que é o lugar onde Deus habita, na terra. E ela recebe a chave do poço do abismo. Então, essa estrela caída, quem é essa estrela caída? Essa estrela caída, ela é Satanás. Satanás, na sua queda, ele sofre uma grande derrota no céu. Essa derrota vai ser descrita depois, mais adiante, aqui no Apocalipse, porque João só está dizendo, olha, vi ele caindo, mas depois João vai descrever como de fato ele caiu. Isso nós vamos ver depois, essa resposta nós teremos depois. Mas aqui nós temos a revelação de que a estrela caiu, ou seja, uma grande derrota de Satanás, porém a sua queda é um julgamento sobre os que habitam na terra, sobre aqueles que habitam neste mundo, aqueles que têm o coração neste mundo e aqueles que não amam o povo de Deus e nem as coisas de Deus. Nós temos duas referências a isso, uma está lá em Isaías capítulo 14, vamos abrir a escritura lá, Isaías capítulo 14, o versículo 12, quem achar pode ler. Então aí está falando na verdade da queda do rei da Babilônia, mas há uma aplicação indireta também a Satanás, a estrela caída, aquele que debilitava as nações. Lucas capítulo 10, versículo 18, Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo 18, quem achar pode ler. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus está dizendo aí, Jesus está pré-anunciando a derrota de Satanás, a sua queda, que João vai descrever mais adiante, como eu disse, né? Então, a queda de Satanás é uma grande derrota, mas é também uma ação de juízo de Deus sobre os que habitam sobre a terra. Então, esses que habitam sobre a terra são aqueles que têm o coração neste mundo, aqueles que amam este mundo. E quando eu falo mundo, irmãos, não estou falando de mundo natureza, mas estou falando de sistema, os sistemas deste mundo, né? Os sistemas pecaminosos deste mundo. Próximo slide. O poço do abismo. Então, essa estrela que cai do céu na terra, ela recebe uma chave. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, ela recebe essa chave, a chave do poço do abismo. Então, o termo chave em Apocalipse significa autoridade. O termo chave em Apocalipse significa autoridade. Quem é o portador de todas as chaves? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tem todas as chaves. Todas as chaves são de Jesus. Inclusive, as chaves da morte e do inferno, elas estão nas mãos de Jesus. Como essas chaves foram parar na mão de Jesus? Ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então tem ali algumas referências, você pode ver depois, Apocalipse 1:18 e Apocalipse 3:7, que mostram que as chaves, elas estão com Cristo. Todas as chaves. Ele tem toda a autoridade.
Então, diferentemente de Cristo, essa estrela, ela não possui uma chave, mas a chave agora lhe é dada. Quem deu a chave para ela? O próprio Jesus. Se ele tem, né, todas as chaves, ele deu as chaves. Para quê? Para que o Satanás, né, possa trazer punição sobre os ímpios. Então, a chave lhe é dada, a autoridade lhe é dada. O sentido é que a autoridade para abrir o abismo lhe foi concedida. Então, o diabo, Satanás, ele não pode fazer nada por si mesmo. Ele só pode fazer aquilo que Cristo permite, né? Ele age debaixo da restrição da autoridade do Senhor Jesus. Então, no Apocalipse, o poder e a autoridade exercidos pelas forças malignas não provém delas. Sempre lhes é concedido. Então, irmãos, isso é em toda a Bíblia. O diabo, ele só pode agir, né, o diabo ou Satanás, só pode agir se lhe for concedido. De outra forma, ele não pode agir. Algumas coisas nós não vamos entender, a gente só vai entender na eternidade. Mas isso é o que Deus mostra nas Escrituras. Vamos ler 2 textos, né? Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Apocalipse 11, versículo 2. Diz assim, ó: mas deixa de parte o átrio exterior no santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. Então a gente vai ver que os gentios eles vão receber a autoridade para calcar os pés à cidade santa. Então foi-lhe dado. É importante você prestar atenção nessa expressão, foi-lhe dado, porque se não for dado, não pode agir. Apocalipse 13, 7. Apocalipse 13, 7. Foi-lhe dado, olha só o que diz Apocalipse 13, 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesses. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Está falando sobre a besta do mar. Depois nós vamos ver sobre isso, né? A ação da besta do mar. Então a besta do mar, ela só vai agir porque foi-lhe dado, foi-lhe concedido. Então as forças malignas, elas só vão agir quando Deus disser, agora você vai. A autoridade é dada, é concedida. No capítulo 11 nós vamos estudar depois. Só a expressão aqui foi-lhe dada que eu quero ressaltar. Porque se eu entrar nos 42 meses, eu não continuo aqui nessa lição. Mas depois nós vamos estudar. Estamos próximo do capítulo 11. Próximo slide. Então, 2 termos são usados para descrever o lugar de onde serão soltos o exército infernal, né? Poço e abismo. Poço e abismo, porque ele fala ali, capítulo 9, versículo 1, versículo 2. Ela abriu o poço do abismo. Então, essas duas palavras aparecem aqui em destaque, né? Poço e abismo é o lugar onde estão presos demônios, e esses demônios serão soltos desse lugar para atormentar os que habitam sobre a terra. Eles vão atormentar aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte, né? Então, no Novo Testamento, por 2 vezes, o termo abismo é mencionado, fora do Apocalipse. Lucas, capítulo 8, versículo 31, nós temos, Jesus vai repreender o demônio de um homem, e esse homem tem uma grande legião de demônios nele, e os demônios rogam ao Senhor: Senhor, não nos mande para o abismo. Senhor, nós não nos mande para o abismo. O que é o abismo? É o lugar de prisão de demônios. Então, eles pedem para Jesus: Senhor, não nos mande para o abismo. Então, aqui em Apocalipse, Apocalipse é isso, é o lugar de prisão de anjos caídos, que às vezes também vão ser chamados de estrelas. Próximo slide. Anjos em prisão.
Anjos em prisão. Então a Bíblia vai falar que alguns anjos eles estão aprisionados. Vamos ver ali 1 Pedro capítulo 3. Esses demônios que estão aprisionados, eles serão soltos quando estiver bem próximo à vinda de Jesus. 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 22. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que Jesus Cristo, ele morreu, ele ficou 3 dias, sepultado, e nesses 3 dias, uma das coisas que Jesus fez foi e pregou aos espíritos em prisão. Esses espíritos em prisão, não é que Jesus pregou o evangelho para eles, a palavra pregou aí é proclamou, proclamou. Jesus foi até o lugar onde eles estavam, no abismo, e proclamou a sua vitória. Então, a Bíblia fala desses espíritos que estão presos. Vamos ver também 2 Pedro, capítulo 24, versículo 5. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Não 24. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, que pecado é este? Alguns vão dizer que este pecado é o pecado dos homens que se misturaram com mulheres e tiveram filhos com elas. Como é isso? Lá em Gênesis, dá-nos a entender isso, Então, esses anjos, eles foram aprisionados. Ora, se Deus não poupou, veja aí o capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. A palavra inferno aí, ela representa o Tártaro. O que é o Tártaro? O poço do abismo. Antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, Deus pegou esses demônios e os colocou nesse abismo, nesse poço, Poço, abismo. Poço do abismo. O que é o poço do abismo? O poço é o lugar mais profundo do abismo. O poço é onde estão os demônios mais terríveis. Judas capítulo 6, versículo 7. Judas, versículos 6 e 7. Judas só tem um capítulo. Judas, versículos 6 e 7. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo e fogo eterno, sofrendo punição. Então a Bíblia, esses textos que nós acabamos de ler, eles falam muito sobre punição. Então, qual é a sequência? A sequência é que Jesus Cristo ele morreu, ele proclamou aos espíritos aprisionados a sua vitória, ressuscitou, subiu aos céus, e anjos e demônios lhe estão sujeitos. Anjos e demônios estão sob a autoridade de Jesus. Irmãos, quando a Bíblia fala sobre a autoridade de Jesus, ela deixa bem claro que não tem um grão de areia que não está debaixo da autoridade dele. Então, não vamos imaginar que o diabo é um bicho solto, porque ele não é. Ele não é. Deus, ele é soberano. Próximo slide. O exército do abismo. Vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9, versículos 2 a 4. Então, a estrela caída, ela recebe uma chave, a chave do poço
e do abismo. Versículo 2. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, quem tem que temer aqui, a quinta trombeta, são aqueles que não têm o selo de Deus sobre eles. Porque nós vimos que o primeiro selo que aparece em Apocalipse é o selo de Deus. Não é o 666, né? A marca do inimigo, mas a primeira marca que aparece é a marca de Deus. Aqueles que têm a marca de Deus, eles estão protegidos. Então, o exército do abismo. Vou precisar olhar aqui para o slide. Ficou pequenininha a letra. Nós temos aqui uma alusão à repetida expressão, o sol se escurecerá. Porque veja ali o versículo 2, mais uma vez. Capítulo 9, versículo 2. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaça saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Então aqui fala, né, que o exército, né, essa fumaça que representa o exército de demônios, o exército é tão grande que se escurece o sol e o ar. Aonde isso aparece? Aonde isso aparece? Vamos abrir a Bíblia lá em Joel, capítulo 2, lá no Antigo Testamento. Deus já havia dito que isto iria acontecer próximo à vinda de Jesus. Joel, lá no Antigo Testamento, lá no finzinho do Antigo Testamento, 10, Joel capítulo 2, versículo de número 10, diz assim, aqui em Joel, tem também a história dos gafanhotos que vão aparecer, mas vamos ver só o capítulo 2, versículo 10 e alguns versículos que diz assim, diante deles treme a terra, e o céu se abala, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. Veja também o versículo de número 31 do capítulo 2. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do... É um dia de julgamento, porque aqui fala, grande e terrível dia do Senhor. Antes do dia do julgamento final, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Isso já faz parte do julgamento de Deus. Mas ainda não é o julgamento final. Capítulo 3, versículo 15. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. Se você vê aqui o tema em Joel, é o juízo de Deus sobre as nações inimigas. E aí, outros textos também vão aparecer falando sobre isso, né, como Isaías capítulo 3 e 10. Ou seja, o sol se escurecer é um símbolo de que Deus está trazendo o seu julgamento sobre o mundo. Porém, não podemos deixar de notar a tríplice repetição do termo poço nesse texto. Não é apenas do abismo que saem os gafanhotos, mas eles saem do poço, ou seja, da parte mais profunda desse abismo, o Tártaro citado lá por Pedro. E mais adiante nós veremos que serão 3 os inimigos que se levantarão do abismo, o dragão e as 2 bestas. Ok, então... desse poço sai, então, esse exército maligno. Vamos ver lá, voltar lá para Apocalipse, capítulo de número 9. Próximo slide. Versículo 3, capítulo 9, versículo 3. Então, essa fumaça, vocês entenderam, né, que é o exército maligno. O exército é tão grande que ele é como uma fumaça que encobre o sol. E ele é tão grande que ele vem, né, com esse número,
e ele vem para trazer punição sobre os ímpios. Quando foi aberto o poço, Sim, para que os anjos foram aprisionados anteriormente. sim, Abriu o poço. Então, aqueles anjos que estavam aprisionados saíram. sim. Aqueles anjos que estavam aprisionados, eles saíram. O presbítero Manuel perguntou, tinham anjos aprisionados, abriu o poço. Eles saíram? Sim. O poço abriu e eles serão soltos. Estão saindo do abismo. Deus está liberando eles a saírem do abismo para trazer julgamento sobre os que habitam sobre a terra. O versículo 3, capítulo 9, versículo 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Então a gente vê nas Escrituras várias vezes Deus trazendo punição através de gafanhotos. É possível a gente ver até uma correlação com de uma trombeta, né, com uma praga do Egito, da quinta trombeta com uma praga do Egito, que é a praga dos gafanhotos, que trouxe grande destruição sobre o Egito. Só que esses gafanhotos aqui, esses gafanhotos que aparecem aqui em Apocalipse, eles são demônios. E eles têm ferrões como escorpiões. E eles não se interessam por nada verde, apenas por pessoas. Veja ali, ó, o versículo 3 e o versículo 4, mais uma vez. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, eles se parecem com escorpiões, eles não são escorpiões. Quando fala que eles se parecem como escorpiões, significa que eles trazem uma ação julgadora de dor sobre os homens, mas eles são demônios, eles não se importam por nada verde, eles se importam apenas em infligir a justiça de Deus sobre aqueles que são ímpios na terra. Então vamos ler lá Lucas capítulo 10, versículos 7 a 10. Lucas capítulo 10, versículos 7 a 10. Vamos ver o que Jesus disse. Lucas capítulo 10, versículos 7 a 10. Espera aí, irmãos, deixa eu só ver se eu anotei errado aqui. A partir do versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Irmãos, esses demônios que saem do poço do abismo, eles se parecem com o quê? Escorpiões. E Jesus diz o que aqui que ele deu? Ele deu autoridade a esses demônios para causar dano aos que habitam sobre a terra. Mas a igreja recebeu autoridade sobre esses escorpiões. Jesus disse: vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões. Vi Satanás caindo como relâmpago e dou autoridade para a igreja. Vocês têm autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E eles não vão trazer sobre vocês nenhum dano, porque eles vão trazer dano sobre aqueles que não têm a marca de Deus sobre eles. Os irmãos estão compreendendo? Com certeza. A igreja tem o poder. Exato, é isso que eu quis dizer, eles não são escorpiões, são demônios, a gente não vai ver nenhum demônio, né? Mas a igreja tem autoridade.
De várias maneiras, exatamente. Então, qual é o chamado de Apocalipse para a igreja até aqui, que nós estudamos? O chamado da igreja é que a igreja seja fiel, que a igreja esteja na presença de Deus, que a igreja esteja em oração e que a igreja seja uma fiel testemunha. Então, meus irmãos, o que o Apocalipse está fazendo é nos levando a refletir. Nós somos verdadeiros cristãos? Nós somos fiéis? Nós temos estado na presença de Deus em oração? Nós temos proclamado o Evangelho? Nós temos sido fiéis testemunhas? Se temos sido aquilo que a Bíblia, aquilo que Deus nos chama a ser, não há o que temer. Por isso que as trombetas, elas são também advertências. Porque dentro das 7 igrejas lá da Ásia, lembra que nós estudamos as 7 igrejas? Tinham crentes, vou usar uma expressão aqui, espero que ninguém tenha esse nome aqui, né? Tem crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Tinha muito crente assim lá nas 7 igrejas. E qual a advertência? Deus faz advertências lá para essas pessoas, dizendo, olha, se convertam, né? Porque senão o julgamento de Deus que virá sobre o mundo virá também sobre vocês. Então, quando a gente estuda esses textos, a gente não tem que ter medo, a gente tem que fazer uma avaliação se nós temos tido, de fato, vida com Deus. Ok. Próximo slide. Então, eles são enviados apenas contra aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Pela primeira vez aqui, a 10ª praga do Egito é mencionada explicitamente. Por quê? Porque na 10ª praga, lá do Egito, Deus enviou o destruidor, e o destruidor entrou nas casas daqueles que não tinham a marca de Deus nas suas casas. E morreram os primogênitos do Egito. Mas todos aqueles que tinham a marca de Deus, que era o sangue nas portas e nas janelas, eles permaneceram vivos. O destruidor não os tocou. Então, a marca divina livrou os israelitas da passagem do anjo vingador no Egito. Próximo slide. O selo de Deus. O que é o selo de Deus? Provavelmente aponta para o batismo, a marca de posse do povo de Deus, ou seja, um símbolo do selo do Espírito Santo em nós. Nós já vimos, né? Somos selados com o Espírito Santo da promessa. Próximo slide. Próximo. Agora, uma discussão para a gente, né, desse tema. A mente moderna, ela não aceita a ideia de punição de pecados. Mente moderna, né, pós-moderna. Alguns estão dizendo que nós já estamos passando do pós-modernismo para o pós-humanismo. O fato é que, hoje em dia, as pessoas não aceitam a ideia de punição de pecados. Quando a gente fala sobre punição de pecados, as pessoas dizem, não, Deus, ele é amor. E quando a gente diz que algumas coisas são pecado, quando a gente fala, olha, isso é pecado, as pessoas falam, não, nada a ver isso aí. Cada um faz o que quer da sua vida. E tudo aquilo que Deus condena como pecado está se tornando normal. Só que o pecado é que traz o julgamento de Deus sobre a humanidade. Então, nós lemos aqui alguns textos, né? 2 momentos na história em que Deus trouxe julgamento sobre a humanidade. Nos dias de Noé e nos dias de Ló. O que havia nos dias de Noé? Deturpação da família, multiplicação da iniquidade. O que havia nos dias de Ló? Deturpação da família, também ali em Sodoma e Gomorra, e uma grande iniquidade. Deus então trouxe o seu julgamento sobre os dias de Noé, e Deus trouxe o seu julgamento sobre Sodoma e Gomorra.
O que acontece em nossos dias? Deturpação da família, aumento da iniquidade. Só que as pessoas, elas não aceitam a ideia de punição. Deus é amor, então não pode haver inferno. Isso é que é dito. Só que, irmãos, quem mais falou sobre a punição eterna? Jesus. Se você lê Jesus Cristo, os evangelhos, evangelho é boa notícia. Só que junto com a boa notícia vem também a má notícia, de que aqueles que não se arrependerem, eles sofrerão punição eterna. E a libertação dos gafanhotos, aqui, dos demônios, é um símbolo do juízo final. É um símbolo do julgamento de Deus sobre a humanidade. Próximo slide. Um tormento sem morte. Olha só o que Deus diz aí. Versículo 6. Alguém pode ler? Capítulo 9, versículo 6. Apocalipse, capítulo 9. Vamos ler ali o versículo 5 e 6. Apocalipse, capítulo 9, versículos 5 e 6. Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como de escorpião quando fere alguém, ou seja, muita dor. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O que Deus está descrevendo aqui? Está descrevendo o inferno na terra. Por quê? O que é um inferno? Veja ali no slide. O que é um inferno? Um lugar de tormento sem morte. Isso é o inferno, um lugar de tormento sem morte. Lá as pessoas, elas vivem atormentadas eternamente e não morrem. O que Deus está dizendo aqui? Que esses gafanhotos, eles trazem tormento, as pessoas desejam a morte, mas elas não morrem. Então vamos ver lá Marcos capítulo 9, versículos 42 a 48. Eu vou ler de uma forma rápida. Marcos capítulo 9, versículos 42 a 48. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino com um só dos teus olhos do que, tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, o que é o inferno? É um lugar de tormento sem morte. É o que está descrevendo a Apocalipse, capítulo de número 9. Ok, depois você lê na sua casa aí o texto de Jó, onde Jó vai falar também um pouco sobre isso. Próximo slide. A descrição dos demônios. Versículo 7 em diante. Aqui de Apocalipse. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões de ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Então, essa é a aparência deles, né? Por que João descreve aqui a aparência? O objetivo é termos a certeza que não se trata de gafanhotos, e sim de demônios. O pano de fundo é Joel, mais uma vez, a gente não vai ler.
É um alerta, lá o texto de Joel é um alerta para Israel. Mas aqui as trombetas são um alerta para a igreja. Próximo slide. A aparência dos gafanhotos. Então, 6 detalhes. 6 detalhes. Vai embora em nome de Jesus, né? Que seja liberto. 6 detalhes. A aparência dos gafanhotos. Eles têm a aparência de cavalos preparados para a batalha. Então, cavalos preparados para a batalha. Segundo, eles usam coroas na cabeça. E a gente já viu que em Apocalipse, a palavra coroa tem palavras específicas no grego para a coroa dos santos e para coroas que usam os demônios, né? Então, eles têm coroas na cabeça. Eles têm rosto de homem, têm cabelos de mulher, têm dentes de leão e usam couraças de ferro. Como que a gente pode entender isso? Passa o slide, por favor. Deixa eu ver se eu coloquei no... Volta. Eu não coloquei, né? Então, o que significa isso? Primeiro, eles se assemelham a cavalos preparados para a batalha, ou seja, eles são avassaladores. Eles estão prontos para a guerra. Suas coroas significa que eles são altivos. Eles se enchem de si mesmos, né? Se enchem de autoridade. Eles têm rosto de homem, ou seja, são seres racionais e sabem a sua missão. Têm cabelos de mulher, porque eles são sedutores. Eles seduzem os homens ao pecado, e somente aqueles que pecam é que eles podem trazer o julgamento divino. Eles têm dentes de leão, ou seja, são ferozes, e usam couraças de ferro, ou seja, a aparência deles é de alguém indestrutível. Então, essa é a descrição desses demônios que saem do poço do abismo. Próximo slide. E eles têm um rei. Capítulo 9, versículos 11 e 12. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então eles têm um rei. Quem é o rei deles? É o anjo do abismo. O anjo do abismo é a estrela caída, aquele que recebeu a chave, a autoridade para abrir o abismo e também a autoridade para liderá-los. Ele recebe 2 nomes, o anjo do abismo, Abaddon e Apolion. Nós temos que lembrar que Apocalipse é cheio de enigmas, então a gente tem que interpretar os enigmas. Abaddon é um termo ligado à morte e ao inferno e ao abismo. Então, se a gente procurar o significado de Abaddon, nós vamos encontrar esse significado de abismo, né? de morte. Porque nós sabemos, então, que Satanás ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para levar os homens para a morte, para o inferno e para o abismo junto com ele. E Apolion significa destruidor, destruição. Eles só podem tocar naqueles que não têm o selo de Deus. Isso tem que ser bem frisado. Próximo slide. Ok. Então, o que a gente vê lá no Antigo Testamento? Vamos abrir lá em Êxodo capítulo 12, versículo 23. Êxodo capítulo 12, versículo 23. Quem achar pode ler, bem alto, por favor. Ali no Egito, o destruidor ele estava solto. Quem é o destruidor? Volta o slide, só um minutinho, por favor. O destruidor ele é o Apolion. Ali no Egito, o destruidor ele estava solto. Mas quem estava diante, quem estava na frente dele? Deus. Deus ia na frente, ele ia atrás.
E quando chegava na casa que não tinha a marca de Deus, o destruidor entrava e trazia punição. É o que nós vemos aí, em Êxodo. Mas quando ele chegava numa casa que tinha a marca de Deus, o sangue nas vergas, nas portas, Deus não permitia que o destruidor entrasse ali. Irmãos, é o que acontece aqui na quinta trombeta. Quem tem o selo de Deus, o Abaddon, o Apolion, ele não toca. Ele não toca e não tocará aqueles que têm o selo de Deus. Porque Deus não permitirá. Deus não permitirá. Próximo slide. Então, essas coisas, elas devem acontecer quando estiver muito próximo à vinda de Jesus. A igreja não será arrebatada nessa época, mas ela será guardada. Ela será guardada, ela será protegida. Pedro fala que a gente não deve estranhar se Deus prova a nossa fé, como o ouro é provado pelo fogo. Ok. Alguma pergunta? Neste mundo, os homens, eles estão marcados com uma das duas marcas. Ou nós temos a marca de Deus, ou nós temos a marca da besta, como nós veremos. A marca da besta, não imagine que é uma marca que vai chip, já foi chip, já foi cartão de crédito, né? Nós vamos ver que é uma marca que está na testa e na mão. Por quê? Porque com a testa, com a razão nós adoramos e com as mãos nós servimos. Então, aqueles homens que eles, com o seu entendimento, servem a este mundo, e com as suas mãos eles servem a este mundo, eles habitam nessa terra, eles não têm o selo de Deus. Então, quem age neles é o diabo. O diabo, lá em Efésios, diz que o inimigo, ele dirige os pensamentos dos homens, as suas ações, mas aqueles que têm o selo de Deus, eles são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E a pergunta que nós temos que fazer é: quem dirige a nossa vida? Nós somos, se somos marcados pelo Senhor, se temos o selo de Deus, que é o Espírito Santo em nós, meus irmãos, não há o que temer, nós estamos protegidos. As pragas vieram sobre os egípcios, as pragas virão sobre os ímpios, é o julgamento de Deus. Por isso, aqueles que amam o mundo, as coisas que há no mundo, eles serão destruídos juntamente com esse mundo, e não vão habitar o novo céu e a nova terra. Essas trombetas, elas são alertas para a nossa reflexão. É muito fácil a gente pensar no 666, né, na marca da besta, como uma coisa que vai acontecer. Não tem nada a ver comigo, vai acontecer. Quando acontecer, né, se acontecer, daqui 10 gerações, quando a Bíblia fala que ela tem relação já com as 7 igrejas da Ásia. E nós vamos chegar lá, quando nós chegarmos lá, nós vamos entender bem o texto, né, em detalhes. Mas já dá para a gente fazer uma reflexão, né, sobre a nossa vida. Deus está nos chamando a uma vida com Ele, a uma vida de santidade com Ele. Nós temos que tomar posição. Irmãos, numa guerra, nós temos que tomar posição. E a nossa posição tem que ser ao lado do Senhor. Ao lado do Senhor. Porque quem tem autoridade mesmo é Jesus. No céu e na terra. Sim, Ele nos dá, né, a unção de Deus que está em nós. João fala sobre essa unção, que é o Espírito Santo. Ela nos dá discernimento sobre as ações de Deus, sobre as ações do maligno. Ok, irmãos, temos ainda 2 trombetas, né, para estudarmos. Nós daremos continuidade a esse estudo semana que vem. É um estudo que exige da nossa parte oração,
reflexão, autorreflexão. Alguém tem alguma coisa para colocar? Isso. Talvez uma boa ilustração seja do próprio texto, né, da aparência dos demônios, porque eles têm cabelo como de mulher. Isso significa que eles são sedutores. Eles procuram nos seduzir ao pecado. Eles querem nos levar para longe de Deus. E quando eles nos levam para longe de Deus, o escorpião, ele dá a picada. E a picada dele é doída, traz tormento. Então, meus irmãos, é bom nós estarmos na presença de Deus, na casa de Deus, em vida com Deus. E como nós estamos sempre propensos, né, ao pecado, nós temos que estar diante da palavra de Deus numa autorreflexão profunda e buscando a purificação, porque o dia do Senhor ele se aproxima. Vamos orar, queridos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que é tão profunda, e esses ais, ó Deus, essas ações julgadoras, nós sabemos, Pai, que são para aqueles que não têm o Senhor. Então, nós pedimos a tua misericórdia sobre a tua igreja, que o Senhor dê fé à tua igreja, dê ao teu povo firmeza na fé, dê ao teu povo uma vida de santificação e de testemunho cristão. Em nome de Jesus Cristo. Sabemos, Pai, que há uma batalha, mas nós sabemos que nesta batalha nós somos mais do que vencedores. E, Pai bendito, nos ajude também a evangelizar, a levarmos a tua palavra, e que os olhos daqueles que estão perdidos sejam abertos. Oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque Apocalipse procura nos despertar à evangelização, e pedimos ao Senhor graça para usarmos essa autoridade de pisarmos serpentes e escorpiões, para levarmos o teu evangelho àqueles que estão vivendo nas trevas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.